Oi, gente, nesse vídeo eu vou falar sobre como eu aprendi inglês sozinha e tem uma dica bônus pra você que vai ficar até o final. E eu vou te falar por que ninguém quer que você saiba dessas coisas. Bem-vindos a mais um vídeo, como vocês podem ver, cenário novo, mais natural. Tô buscando melhorar cada vídeo e eu espero que vocês gostem. O vídeo de hoje é a pedido da Laísa, que me mandou lá no Instagram pedindo pra eu dar as dicas de como que eu aprendi inglês sozinha. Um beijo, Laísa, obrigada por me apoiar nesse canal aí, que é só um bebezinho ainda. E eu vou falar, gente, como que eu aprendi inglês. Eu decidi aprender inglês, eu devo ter ali uns 18 anos, aí eu tinha começado a ler as músicas em inglês e a tradução delas. As músicas que eu gostava, na época eu voltava do trabalho, ouvindo elas e indo também. Só que eu sentia falta de algo porque parecia que o que estava na música não eram frases e coisas que a gente usava no dia, tão comum no dia a dia. Então, eu não estava sentindo que eu estava tendo um bom resultado. E eu não tinha vontade de entrar em curso porque eu sabia que ia ser um pouco maçante. A gente, né, fica com vários pensamentos assim, nossa, tem gente que fica 4 anos num curso e aí você tem que ficar ouvindo um professor, tem que estar 2 vezes por semana só, e aí você acaba acomodando e acha que não precisa estudar em casa. Então eu decidi estudar por mim mesma. Na época já era super comum ter dicas no YouTube. Então eu fui acompanhar algumas dicas do YouTube. Eu conheci o Mário Vergara, foi o que mais me ajudou, mas teve outras pessoas também que me deram dicas. E eu vou falar essas dicas para vocês, as principais que eu mais levei em consideração para eu aprender inglês. Primeiro, algo que eu já sabia, mas que eu também descobri é que você pode aprender inglês com algo que você gosta. Não precisa ser uma coisa chata, uma coisa entediante. Você pode procurar juntar o útil ao agradável. Então, eu também não me interessei assim por uma coisa que eu imaginasse e falei, cara, eu vou gostar de tal coisa, igual eu pensei que eu ia gostar de aprender com música e não gostei. E aí eu tive que descobrir como que eu ia gostar de aprender. Então, primeiro eu fui fazendo uns testes e aí uma coisa que eu descobri que me dava alegria, que me dava prazer em estudar, era traduzindo um livro que eu tenho do ensino médio. Eu vou pausar o vídeo aqui, vou lá buscar o livro para mostrar para vocês. Eu botei a meta de ler aquele livro em tanto tempo, então eu calculei quantas páginas eu precisava para fazer isso. Acho que deu mais ou menos 2 páginas. E aí eu tentava traduzir. O que eu entendia, eu não escrevia. Eu só escrevia o que eu não entendia. E aí eu ia no Google Tradutor, escrevia a frase. É outra dica que eu aprendi. É você não aprender por palavras. Tipo, hoje eu vou aprender palavras de produtos de cozinha. Não. Você busque o hábito de aprender por frase. Porque quando você aprende assim, quando você for ler algum texto, você pode não entender uma palavra, mas como você aprendeu por frase, você consegue entender o contexto, que é o mais importante. Então, eu escrevi a frase quando eu não entendia, e aí vamos supor que dessa frase tinha 5 palavras e teve 1 ou 2 que eu não entendi. Aí eu sublinhava essa frase para eu fixar mais e eu colocava a tradução da palavra em cima para eu lembrar. E aí eu ia lendo e fazendo isso, escrevendo. E outra coisa, eu ia no Google Tradutor, escrevia a frase e ouvia como é que a mulher do Google falava aquilo para eu aprender a falar no mesmo sotaque, vamos dizer assim. E aí eu ficava ouvindo e tentando repetir, até eu ver que eu estou acertando mais ou menos na forma de falar. E simplesmente foi assim que eu comecei a aprender, já conseguia entender bastante coisas do básico, né, as palavras básicas, os verbos, enfim. E as dicas, outra dica que eu aprendi é que a gente sabe português, por exemplo, porque a gente não começou estudando verbos, a gente não começou estudando como conjugar. Não, a gente começou a aprender português falando, né? Ouvindo e tentando falar e falando errado. Então, para aprender inglês é a mesma coisa. Você não tem que ficar bitolada, tipo, eu não sei se eu uso a palavra assim ou a palavra assado. Não esquenta, vai aprendendo
Com o tempo você vai pegando a manha e aí às vezes você nem, se alguém te perguntar como que funciona a regra do não sei o que, você não vai saber responder, mas se for para falar, você consegue falar naturalmente. Então não fique preso nessa coisa de verbo, a não ser que futuramente, depois que você tiver avançado e você precisar disso para uma questão profissional, aí você pode pensar em um curso que te ensine só sobre isso. Só que, gente, hoje tudo tem a internet, então você nem precisa de professor, de escola, enfim. Outra dica é a repetição. Então, tipo assim, eu fiz isso hoje, eu traduzi aquelas duas palavras, aquelas duas páginas hoje. Amanhã eu vou, antes de eu começar as outras duas páginas, eu reviso o que eu fiz. A outra dica muito importante é a constância. O Mário Vergara, ele falava assim, é melhor você estudar 15 minutos, 30 minutos por dia, todos os dias, do que você estudar 2 horas só 2 vezes por semana. Por quê? Porque o português a gente estuda todo dia. E o inglês, se a gente não se esforçar para estudar todo dia, não. Então, essa é uma dica muito importante. Colocar um horário que você saiba que você vai se dedicar todos os dias àquele mesmo horário. E outra coisa, para não ficar entediante, às vezes, uma forma que você tentou aprender, você não gostou muito, mas você sabe que aquilo ali é importante. Porque a outra dica é que você tente aprender tudo junto, o escrever, o ler, o falar e o ouvir. Então, assim, eu tentava adaptar tudo isso nesse meu livro junto com o Google Tradutor. Então, eu escrevia o que eu não sabia, vou até explicar de novo para você entender. Vamos supor, tem uma frase, nessa frase tem 5 palavras nessa frase. Só teve uma palavra que eu não entendi. Muitas vezes eu não escrevia só a palavra, eu escrevia toda a frase e aí só a palavra que eu traduzia, eu escrevia a tradução. Eu colocava a frase toda no Google Tradutor para eu aprender a ouvir e falar aquela frase inteira. Essa é a dica de você estudar tudo junto. Então, tentar adaptar o seu tipo de estudo para tudo, para o ler, para o falar, para o ouvir, ler, falar, ouvir e escrever. Então, já faz tudo isso junto ao mesmo tempo, da mesma frase que você está estudando, de um áudio que você está ouvindo, de um vídeo, enfim. E aí, outra coisa que eu ia falar para não ficar entediante, é você adaptar 2 tipos de coisas. Como você junta os 4 em uma forma só, eu acho que você não fica hipnotizado, sabe? Tipo, igual, por exemplo, se você tá na escola, você tem que ouvir o professor, você tem que ficar ali concentrado só ouvindo o professor. E se ele fosse assim, escreve aí ele fica 5 minutos te dando uma dica, um negócio pra você escrever. Aí ele, agora presta atenção em mim, aí ele fala 5 minutos. Aí ele, agora escreve aí uma pergunta e responde essa pergunta. Isso vai gerando um dinamismo, entende? Então, quando você vai estudar sozinho, tenta fazer isso. Você pode, por exemplo, intercalar uma atividade que você não gosta com uma que você gosta. Então, vamos supor que você gosta muito de aprender com música. Faz isso 15, 30 minutos, se o seu estudo for de 1 hora. E as outras meia hora de você traduzir algum livro em inglês, algum artigo do tema que você gosta. Vamos supor que você é estudante do Enem. Você pode pegar um tema de redação, pesquisar esse tema em inglês e traduzir ele para o português, que aí, cara, você vai arrasar naquelas questões lá de inglês do Enem. E, claro, também já vai estar juntando o útil ao agradável, como eu já falei antes. Flávia, o que você sente falta hoje da forma que você aprendeu? Eu consigo falar, eu aprendi a ouvir e a falar no idioma, só que assim, se eu for conversar, eu às vezes demoro muito para raciocinar a frase que eu quero dizer. E para ouvir, tem coisa que eu não consigo. Tem música que eu não consigo traduzir ouvindo, tem música, vídeo que eu não consigo entender. Muitas, fica meio termo. Às vezes eu consigo entender metade, vamos dizer assim. Então, o que faltou para mim? Faltou o mar. O Mário Vergara tem os vídeos sobre isso, falando sobre o mar, que é realmente mergulhar no idioma. Então, eu preciso disso, de ouvir muitos vídeos e músicas e áudios. E aí, eu volto a falar na questão da música, como eu falei, às vezes, as músicas elas têm muita frase que você não usa tão rotineiramente. Então, às vezes não ajuda tanto na questão do diálogo, mas vai ser útil? Vai. Agora, eu não aconselho você usar só ela como método. E dica bônus para você que ficou até o final,
Isso tudo tem a ver com você ser autodidata. Autodidata, gente, não é uma coisa que a pessoa nasce com ela, é uma coisa que ela adquire. Claro, assim, né? Tem gente que percebe isso mais cedo, mas todo mundo pode ser autodidata e ninguém quer que você saiba disso. Porque aí você fica refém de um sistema, fica refém de pagar cursinhos, enfim. Então, de sempre ter alguém que faça por você e nunca você mesmo. Então, eu descobri que eu posso ser autodidata fazendo isso, vendo formas agradáveis de aprender, formas que eu gosto realmente de aprender, buscando o método que melhor funciona pra mim. Tipo assim, você sente aonde você pode melhorar. Tipo assim, você não sabe nada de inglês, qual é o seu básico? É aprender palavras básicas, né? Tipo, oi, tudo bem, não sei o que, não sei o que. Os conectivos, né? Por quê, para. Você sabendo essas coisas, o resto vai pegando com o tempo. E aí é isso, você se avaliar, pensar onde que eu devo começar, pesquise vídeos, pesquise os como conseguir aprender inglês sozinho. Deve ter milhões e centenas de vídeos aqui no YouTube. E essas aqui, gente, são básicas, essas que eu tô dando pra vocês. Só com esse aqui você já consegue desenrolar muita coisa na vida de vocês. E aí, como que eu posso me tornar uma pessoa autodidata? Buscando métodos que eu vou gostar de aprender, adaptando o útil ao agradável, adaptando também, intercalando também coisas que eu não gosto de aprender com o que eu gosto de aprender, você não sendo uma pessoa negativa, porque, gente, o brasileiro ele é extremamente negativo. Então, a gente não tá aprendendo a coisa, a culpa é do professor, a culpa é da matéria que é uma bosta. Eu tenho quase certeza que você que está assistindo esse vídeo já falou que odeia matemática. E às vezes você nem falou isso porque é verdade, você falou isso só porque a maioria dos seus colegas falam isso e você está só repetindo o que os outros falam. Ou porque o seu professor é meio mal-humorado. Todos os professores que eu tive de matemática, para mim, eram mal-humorados. E aí isso me gerou o quê? Bloqueio de pedir ajuda. E aí eu associei que eu não gostava de matemática, que eu não era boa em matemática, que matemática não era pra mim. Mas se eu tivesse naquela época a mente que eu tenho hoje, eu ia dar o meu melhor, eu ia buscar tirar as melhores notas possíveis em matemática e eu ia me tornar maior do que ela, porque nenhuma matéria é maior do que você é capaz de aprender qualquer matéria. Agora, se você não colocar isso na sua cabeça, ninguém vai colocar. E você achar que a culpa é de professor, é do curso, não sei o que é ruim, você também não aprende. Você tem que trazer essa responsabilidade pra você e falar, cara, ninguém me ajuda, eu vou sozinho. Vou pesquisar vídeo, eu vou pesquisar no Google e vou seguir as dicas que tem ali e eu vou ser constante, é uma coisa muito importante, a constância, tá? Constância em pensamentos, tipo, eu sou capaz. Toda vez que você vê uma desculpa entrando na sua mente, você troca essa desculpa por algo positivo. Não aceite essas desculpas na sua mente. Se os seus amigos, não sei quem é negativo, deixa eles guardar pra eles. Não fica reproduzindo essas palavras negativas. Para de pôr a culpa no seu professor, na sua escola. E dê o seu melhor, porque ninguém vai correr atrás do seu sonho por você, é só você mesmo. Se você gostou desse vídeo, quer que eu fale mais sobre ser autodidata, se você quer, escreve aqui no comentário, eu quero mais vídeos sobre ser autodidata, que eu dou mais dicas. E dê outras sugestões de vídeo também, tô super aberta para isso. Lembrando que esse canal é para falar de fé, de música, de comportamentos, de saúde um pouquinho e também de coisas que poucas pessoas têm coragem de falar. Eu tô investindo muito na questão da minha área sentimental, então eu vou compartilhar muita coisa sobre isso com vocês. E até o próximo vídeo, dá uma olhada nos vídeos anteriores, não esquece de deixar o like, se inscrever e até o próximo vídeo.